A gente vai fazer uma pausa nas notícias para falar agora de um probleminha que é muito comum e às vezes as mães ficam muito preocupadas. Você conhece alguma criança que respira pela boca? O seu filho, né, está passando por isso? Pois saiba que isso pode interferir na formação crâniofacial e até na postura dos pequenos. Eu não sabia sobre isso e eu estou recebendo aqui a fonoaudióloga Tairine Borges. Tairine, bom dia, obrigada por estar aqui. Tairine, obrigada por estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Isso é mais comum do que a gente imagina? Muito, é realmente muito comum. Cerca de mais de 50% das crianças do Brasil têm esse problema de respiração oral. E respiram pela boca, tanto durante o dia como à noite, ou isso é mais comum quando elas vão dormir, Tairine? Respiram pela boca tanto durante o dia como à noite. Na verdade, são diversas as causas dessa respiração oral. Pode ser por conta de obstrução nasal. Então, no caso, desvio de septo, por exemplo, hipertrofia de cornetos, mas aí é uma questão que os médicos otorrinolaringologistas vão observar. E pode ser que não haja nenhuma obstrução nasal e seja por uma questão de hipotonia da musculatura. Hipotonia significa? Flacidez. Flacidez. Fraqueza muscular. Fraqueza da musculatura. Isso. Quer fazer uma pergunta para a Tairine, que é fonoaudióloga, que está falando para a gente sobre essa questão da respiração pela boca. O nosso WhatsApp é o 99897.000, porque a gente sabe que de repente tem muita mãe preocupada. E o que isso pode, essa dificuldade, essa fraqueza e as causas que você trouxe para a gente, o que isso pode levar se não orientado, se não diagnosticado, enfim, o que pode levar? Muitas coisas também. Muitas coisas, As crianças e adultos com a respiração oral, elas têm dificuldade na qualidade do sono, elas têm alterações na formação craniofacial, então isso significa essa flacidez na bochecha, nos lábios, em tudo que a gente, no momento da articulação, por exemplo, da fala, da voz, então tudo isso fica alterado. Postura também, então as pessoas que respiram pela boca, normalmente elas têm uma projeção de pescoço mais para frente, de ombros mais para frente, podem ter problemas na coluna, até mesmo nos joelhos e também podem ter dificuldades escolares. Eu ia te perguntar isso, porque essa dificuldade para respirar, eu acho que prejudica o sono. Muito. E aí a criança fica cansada e não consegue prestar atenção na aula. É mais ou menos esse o caminho, Exatamente. Na verdade, nós nascemos já respirando pelo nariz. O nariz foi feito para respirar. Ele umidifica o ar, aquece o ar, filtra o ar. Quando a gente começa a respirar pela boca, esse ar entra com uma qualidade inferior. Ele entra seco, ele entra sujo, ele entra frio. Então, ocasiona aí diversas alterações. Maiores alergias e problemas posturais na língua, em toda a face. E aí, digamos assim, não sei se eu posso falar diagnóstico, né? Assim, mas quando se sabe muito tarde, Tairine, e até pode dificultar também o tratamento, como é que você percebe isso? O diagnóstico ele é feito de forma multiprofissional. Então, é importante que tenha um médico na equipe, de preferência otorrinolaringologista, dentista e fonoaudiólogo. Até para ver se a causa é uma obstrução nasal ou não. Qual que foi a outra pergunta? É assim, dificulta o tratamento. Sim. A gente pode diagnosticar desde a infância, normalmente já é diagnosticado na infância. Que idade mais ou menos assim, Tairine? É o quê? Logo na primeira infância. Na primeira até infância. 2 anos a gente já consegue diagnosticar. Correto. Porque uma das causas também pode ser a amamentação ineficaz. Então, uma criança, por exemplo, que usou mamadeira, que usou chupeta, que tem uma linguinha presa, ela já pode vir com essa respiração oral. E aí, no caso, como é que é o tratamento? Vai depender de cada... Vai depender de qual for a causa. Se for uma obstrução nasal, o tratamento é com otorrino. E se não, é conosco, com fonoaudiólogos. E aí são técnicas que vocês aplicam para a criança respirar pelo nariz? Exatamente. A gente avalia, vê o que essa criança está fazendo, qual o momento que ela respira pela boca, se é o tempo todo, se é uma condição viciosa, porque ela é um hábito, por exemplo, que também pode ser um hábito. Entendi. E aí a gente aplica exercícios. Igual fazemos exercícios para pernas e braços, na academia, com fisioterapia e tudo mais, o fonoaudiólogo ele tem essa função de fazer exercícios
pescoço-cabeça, musculatura da face. E quanto tempo, mais ou menos? Vai depender de cada situação, de cada causa? Depende de cada situação, sem dúvida, até porque não é só o fonoaudiólogo que faz esse trabalho, mas é um trabalho em conjunto com a família. Então, eu dependo muito da colaboração da família e do paciente. Mas, normalmente, a gente vê resultado em 3 meses. Olha, isso é um bom tempo. Sim. Né? E aí, depois, nunca mais a criança vai respirar pela boca, porque ela teve esse aprendizado e com vocês e com essa equipe multidisciplinar, nunca mais? Ela vai ter esse hábito, assim? A palavra nunca mais... É muito... É muito. Até porque, por exemplo, se for uma criança que tem muita rinite, então... Em alguns momentos, ela pode vir a respirar pela boca novamente. Entendi. Tem perguntas chegando para você aqui, Tairine. A Maria Conceição do Prato, o filho dela tem 18 anos e ele tem muita falta de ar. Quando ela é recém-nascido, né, ela ia amamentar, ela percebia essa dificuldade. Respirar pela boca também pode prejudicar a amamentação? Sim, na verdade é o contrário. É o contrário. A amamentação ineficaz e aí a introdução dessa mamadeira e chupeta de forma precoce é o que podem fazer a criança começar a respirar pela boca e vir a ter esses problemas respiratórios. Entendi. E a falta de ar nessa fase da vida, assim? O ideal seria o médico especialista avaliar, porque pode ter a ver com outros fatores pulmonares, por exemplo, não só a falta de ar. Tairine, qual que é a sua dica para a mamãe que está ali com o filho dela, assim, para ela observar e procurar justamente como você disse, essa equipe para poder descobrir o quanto antes e fazer o tratamento correto? Observar as características típicas. Então, por exemplo, lábios encurtados, lábios superiores encurtados, lábios inferiores evertidos, estão viradinhos assim. Viradinho, né? Dificuldade para fazer o vedamento labial, então são pessoas que não conseguem ficar com esses lábios fechados, normalmente ficam assim. Esforço do mento, que é o queixo, então eles fazem esforço aqui para fechar. Entendi. Face alongada, maxila, que é essa região estreita, céu da boca em ogiva, então ele fica assim? Profundo, exatamente. Tá. Os dentes normalmente ficam mais protrusos. Mostra pra gente. Desculpa. Aqui na câmera. Aqui não. Ficam protrusos, mais abertos. Entendi. Normalmente, na hora da deglutição, engolem fazendo uma compensação de pescoço. Vou olhar aqui. Pode. Engolem fazendo uma compensação de pescoço, então assim, tem esse esforço. Fazem maior esforço dos lábios. Podem engolir colocando a língua entre os dentes, assim. Tá. E durante a fala, tem alteração na fala. Então, nos sons S, T, D, N, L, Z. Então, uma frase. O Saci saiu cedo. O Saci saiu cedo. O tatu é da Thalita. O tatu é da Thalita. O dedo da Duda doeu. Porque como essa língua tá flácida também, e a criança ou o adulto não consegue respirar pelo nariz, a tendência é ficar tudo meio molinho. Entendi. Então, a mãe observando essas características, ela consegue perceber qual o momento ideal de levar para um profissional interessantíssimas essas dicas, né? Porque a pessoa fica bem atenta. Sim. Deixa eu trazer mais uma pergunta aqui para a Tairine, que é fonoaudióloga e está falando para a gente sobre essa questão de respirar pela boca e o que pode trazer, o que você pode fazer. Tem o Delcimar, do Jardim Europa. O pai está preocupado, o filho vai fazer 9 anos. Não está falando direito, Tairine, e ele chupa dedo. Sim. E aí? Chupar o dedo e a chupeta são causas de respiração oral, sem dúvida. Nesse momento, principalmente por ele ter 9 anos, é importante procurar uma psicóloga. A psicóloga ela vai atuar nessa questão da sucção digital, que é o chupar o dedo, e juntamente com o fonoaudiólogo, para trabalhar de forma conjunta. Conjunta para que isso possa ser resolvido e que ele respire bem e não tenha mais dificuldades, como você trouxe aqui para a gente. Já é o momento. Muito bem. Essa é a Tairine Borges, fonoaudióloga, com a gente aqui hoje no Manhã Total, trazendo essas informações importantíssimas, né, para as mães ou responsáveis aí que estão passando por essa dificuldade. Tairine, muito obrigada. Obrigada a você. Viu? Bom fim de semana. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Obrigada.